Nós vamos cantar Minha Cruz. Tudo bem? Vamos cantar. O que pode me ajudar a todos pensar a levar esse nome de ti ou conhecer o Senhor me ajudou, porque eu não tinha condição na carne suportar seu próprio sangue derramou para me resgatar. Marcharei com meu Senhor, isso vencerá. Mais longe que Golgotá, vitória chega já. Meu Pai nunca me deixará levar o peso da cruz. Seu sacrifício me livrou, as trilhas se alargou. Me sacrifico para ti, que as provas vencerei. Dou minha vida para ti e não vacilarei. Marcharei com meu Senhor, isso vencerá. Mais longe que Golgotá, vitória chega já. Meu Pai muito se esforçou para se aperfeiçoar. Se esforçamos todos, nós podemos alcançar. Se não usamos de sofrer, nada servirão. Lutemos, pois e ganharemos nós galardão. Marcharei com meu Senhor, este vencerá. Mais longe que Golgotá, vitória chega já. Nós iremos a cantar, pois o Mestre vencerá. Por hora, por dia, e o Senhor chegou. Todo mal nós contaremos, e o poder de Deus nos salvará. Somos filhos verdadeiros, dos verdadeiros pais. A escuridão que nos cobriu, com ele se dissipou. Novo sol raia brilhante, banhando-nos de luz. Brilhará a nova verdade, cobriu a mais de 6 milhões. Marcharemos como os filhos dos verdadeiros pais. E o que somos? Nós somos filhos verdadeiros do Pai Celestial. Formaremos cá na terra um mundo ideal. Novo mundo de alegria, de luz, amor e muita paz. Venceremos, pois nós temos os verdadeiros pais. Venceremos, pois nós temos os verdadeiros pais. Nós, Pai amado, nessa noite, no dia 5 do mês 7 de 2020,
centralizado, Pai amado, no vosso amor, na vossa graça, unção divina. Nós queremos, Pai amado, pedir a tua bênção, a vossa graça, para que vós agracie e abençoe cada um dos participantes, ó Pai, desse TLHG, treinamento de líderes de home group. Agora, Pai, nós queremos líderes de home group bem-sucedidos, que realmente venham ter vitória, Pai amado, nas suas missões, nos seus campos de atividade, Pai amado. Enche, Senhor, todos eles, Pai amado, de motivação, da graça divina, da vossa unção, Senhor. Realmente, neste momento, nós queremos elevar, relatar, Pai amado, a nossa oração, ofertando a nossa reunião, oferta sem meu nome. Elima de Almeida, que é uma família abençoada, central, Ju. Vamos, então, iniciar o nosso treinamento. Ok, então vamos ser bem-vindos. Mais um momento para nós de estarmos aqui na presença dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Então, essa é a lição 5 do nosso treinamento de líderes de home group. Aqui são princípios poderosos que nós devemos observar, que o líder de home group tem que observar para trazer para dentro do seu home group. Então, são princípios poderosos que o líder tem que ter bem na sua mente, está claro na sua visão, certo? Está claro também no coração. Um desses princípios é o Messias tribal celestial. Então, o Messias tribal celestial, ele é a grande graça, entende? A grande bênção que os verdadeiros pais nos deram nessa época. É o Messias tribal celestial. Então, vamos chamar ou dizer que essa é a nossa grande comissão. É assim que está tratando o manual do home group. Então, Messias tribal celestial, a nossa grande comissão. Quando nós pensamos em Jesus, há 2000 anos atrás, dentro da tradição cristã, Jesus também ele deu essa grande comissão para os seus discípulos, ele deu a instrução para os seus discípulos, né, logo após a sua ressurreição, para que os discípulos espalhassem, disseminassem o evangelho, as suas palavras, os seus ensinamentos para todas as nações e para o mundo inteiro. Então, veja que esta mensagem de Jesus e essa grande direção de Jesus, quando está escrito aqui em Mateus 28, 18 ao 20, Jesus aproximou dos seus discípulos e disse para eles: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí Jesus encoraja os discípulos dizendo: ide e fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que Jesus ele vai mandar os discípulos ir batizar. E o que o verdadeiro Pai está falando? O que os verdadeiros pais disseram para nós agora? Vai dar a bênção. Troca a linhagem de sangue das pessoas, né? Dar a bênção. A mesma coisa que Jesus mandou o discípulo fazer, o verdadeiro Pai está dizendo para nós ir e fazer. Então, essa é a grande comissão, nós ganhar a vitória do nosso Messias tribal celestial. Então, Jesus ainda disse: observar todas essas coisas, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E será que o verdadeiro Pai agora espiritualmente não está conosco, queridos e queridas, né? Então, é ir, é se encher de coragem, determinação, e aí Jesus, então, isso se tornou o quê? A chave da teologia cristã, ali na palavra de Jesus, o trabalho missionário do evangelismo e do batismo, os cristãos, certo? Os seguidores de Jesus, eles pegam a força aqui nesse contexto e eles vão para o campo de missão sem medo de ser felizes, sem medo de ganhar vitória, que é o que nós agora, os verdadeiros missionários, os verdadeiros líderes de home group, dos verdadeiros pais, do Messias dessa época, temos também aqui que realizar e fazer.
Como nós vamos fazer isso? Através do home group. Através do home group, então, quando nós pensamos cuidar pessoalmente de cada pessoa, isso cria a melhor atmosfera para cumprir a nossa sagrada missão de Messias tribal celestial. Ninguém nasce se não tem cuidado. As pessoas, elas só crescem, desenvolvem, quando elas recebem cuidado. Então, através das atividades do home group, cada família abençoada pode cumprir a sua missão aqui na Terra, essa missão do Messias tribal celestial, restaurando primeiro, claro, uma pessoa. Não adianta você pensar em 50, em 430, se você não conseguiu nenhum ainda. Então, é preciso ter o primeiro filho espiritual, para depois ganhar 3, depois ganhar 12. Então não adianta eu colocar na minha cabeça logo assim, estar preocupado com o número 430, se ainda não ganhei um. Então é preciso ganhar 1, ganhar 3, 12, assim sucessivamente. Aí nós vamos trazer, então, cada família abençoada, cada irmão e irmã precioso dos verdadeiros pais. O Messias tribal celestial foi o último pedido do verdadeiro pai antes da sua ascensão, antes do verdadeiro pai ter a sua sessão, o último pedido, na sua última oração, o verdadeiro Pai pediu para nós cumprir o Messias tribal celestial. Então, o verdadeiro Pai, lá no dia 13 de agosto de 2012, na última oração, o verdadeiro Pai vai dizer: hoje tenho entregue a conclusão da perfeição final ao Pai. Estou ciente que eu ofertei ao Pai toda a minha vida até esse momento, de acordo com a sua vontade. Estou tomando esse tempo para trazer a minha vida à conclusão, usando esse tempo para finalizar com condição de sinceridade. Os Messias tribais já estabeleceram um nome que pode representar a nação. Eu já cumpri todas essas tarefas, cumpri tudo aquilo. Então, meu Deus Pais realizou a sua missão com o Messias. Agora, de quem é a missão? Dos Messias tribais celestiais. Compete a nós, cabe a nós agora ganhar a vitória. A verdadeira mãe também, aqui no dia 23 de setembro de 2012, 21 dias depois da ascensão do verdadeiro Pai, ela proferiu essas palavras. Ela disse: eu espero que vocês não se esqueçam de que a responsabilidade de trazer esta nação e todos os seus cidadãos para receber a bênção dos verdadeiros pais está com vocês, Messias tribais celestiais. Então, quem tem que restaurar a nação? São os Messias tribais celestiais, são os home groups, líderes de home group, as famílias abençoadas, centrais, tem que realizar o Messias tribal, o home group, para restaurar a nação. E aí a verdadeira mãe disse: só trabalhando 100 vezes ou 1000 vezes mais arduamente, antes poderão retribuir o amor e a graça que receberam do verdadeiro Pai. Presta atenção aqui. Você colhe muita coisa, você consegue trazer muita coisa sem fazer nada? Ninguém consegue nada sem fazer nada, sem mirar em nada, não é verdade? Então, por isso a verdadeira mãe diz: tem que trabalhar. Só trabalhando 100 vezes mais, 1000 vezes mais, é possível nós restaurar a nação. Entende? Então, agora, o que é necessário a partir de agora? É muitas famílias abençoadas, é muitos líderes de home group bem comprometidos. E parece que hoje o pessoal esqueceu que tinha aula hoje, né? Deu uma relaxada, ó, só tem 62 celulares logados aqui, ou aparelhos logados, né? Parece que esqueceram, né? Então, sem estar compromissado, dificilmente vai ter vitória. Sem esse trabalho de 100 vezes, 1000 vezes mais, dificilmente vai ter essa vitória. Então, a verdadeira mãe, na Assembleia de Líderes Mundiais, também no dia 5 de abril de 2013, ela disse essas palavras: agora é o tempo onde temos que praticar mais do que falar. Eita, nós, né? Praticar mais do que falar, né?
pessoal tem um ditado que diz que até papagaio fala, né? Então não adianta só falar, né? É hora de trabalhar, é hora de nós colocar a mão na massa. Temos que cuidar cada vida um por um com o coração de pais que cuida dia e noite dos filhos. Eu acredito que todos nós aqui, a maioria é pai, não é? E quando nosso filho levanta ou acorda, a criança acorda às 2 da madrugada, a gente continua dormindo ou alguém tem que levantar para cuidar? Alguém tem que levantar para cuidar, não é verdade? Da mesma forma, nós como pais espirituais, temos que trabalhar dia e noite, cuidando dos filhos espirituais, incansavelmente. Antes da cerimônia de São Juan, nosso pai, nas suas últimas palavras, ele pediu para cumprir a missão de Messias tribal celestial. São as palavras mais sérias que ele pediu para vocês até o momento, a verdadeira mãe diz. Por isso, vocês, os líderes públicos e membros, devem unir-se e transmitir a notícia que os verdadeiros pais vieram para 7 bilhões de pessoas. Deve declarar e educar com que se preocupar, o céu está conosco. Então, nós devemos fazer, porque todo o contexto do céu, né, está conosco, indo a um passo à nossa frente, abrindo caminho para que nós podemos passar. Querida pessoa, nós temos que ser estes agentes, né, de transformação. Para nós, as últimas palavras do verdadeiro Pai, em sua oração final, foram sobre o Messias tribal celestial. A verdadeira mãe também continuou dando muita ênfase no Messias tribal celestial, e isso deve ser o nosso grande mandamento eterno. Qual é o nosso grande mandamento eterno? Messias tribal celestial. Repita comigo, Messias tribal celestial. E qual que é a melhor forma, né? Ou a melhor ferramenta para nós ter vitória no Messias tribal celestial? A gente está tendo várias agora, mas uma delas é justamente o home group, cuidar bem de pessoas. Uma igreja com home group, ela deve estar baseada em relacionamentos e valores principalísticos, não apenas em um bom programa. Então, nós não devemos ter só um bom programa, devemos ter sempre a base dos valores e de bons relacionamentos, entende? E isso nós desenvolvemos dentro do home group. O home group deve ser um lugar onde uma família espiritual é criada, onde pais e mães espirituais treina e lidera seus filhos espirituais para formar novas famílias. Então, nossa tarefa é justamente cuidar bem de filhos espirituais, levando eles para a bênção, para que eles também possam criar boas famílias e também se tornar líderes de home group. Os home group pode também se tornar somente o mais recente programa da igreja, se nós não tivermos um bom compromisso aqui. Entende? Então vai ser só mais um bom programa da igreja. E nós não podemos deixar o home group ser apenas mais um bom programa da igreja. Nós temos que fazer realmente isso gerar frutos, né? Então, até que surja uma novidade mais atraente. Então, nós devemos fazer realmente, né, o home group gerar frutos. Por isso, se quisermos alcançar muitas pessoas, nossos home group devem priorizar relacionamentos pessoais. Então, lembra de se tornar um bom relações públicas, né? Uma boa pessoa que se relaciona bem, que lida bem com as pessoas. Isso nós temos que realizar dentro do home group. Temos que enfatizar muito mais valores do que métodos, né? Então, por isso já está dizendo, priorizar, enfatizar valores muito mais do que métodos. Uma vez que são os valores básicos de nossas vidas que determina o que nós realmente cremos, serão eles também que direcionarão nossas ações e atitudes. Então, o home group é para preparar o povo do reino dos céus. Entende? O povo do Chonelguk. E se esses valores não estiverem fundamentados no princípio divino, nós estaremos apenas
experimentando mais uma boa ideia. Então, se não for fundamentados dentro do princípio divino, da tradição, dos ensinamentos verdadeiros pais, se torna mais só uma boa ideia. E nós sabemos que de boas ideias o mundo também está cheio. Então, não pode ser mais um programa ou mais uma boa ideia. Continuando aqui no Messias Tribal, que é a grande comissão, se não for assim, os home groups se torna apenas um ornamento, uma ferramenta para dar a impressão de que a igreja é moderna e diferente. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer mostrar ou parecer que a igreja está sendo diferente e moderna. A gente quer realmente algo que gera frutos, né? Que traz vitórias para nós, como pais espirituais, como messias tribais vitoriosos. Muitas pessoas, ao começar seu home group, escolhem métodos sem entender corretamente os valores por trás desses métodos. É por isso que nós temos que estudar bem e seguir exatamente, né, as dicas que o manual já deu para nós, né? Seguir as dicas que o manual já deu para nós aqui. Então, isso certamente causará um problema se nós apenas, né, tentar inventar outra coisa sem seguir direitinho ou certinho aqui o princípio, né? Mas quando nós entendemos os valores que são ensinados, os métodos se seguirão também. Nós não achamos que o método home group já está completo, perfeito em si mesmo. Por isso que o próprio manual está dizendo, né? Nós não achamos que os métodos que já estão sendo realizados, está totalmente perfeito em si. Mas é claro que é o melhor que nós temos. O modelo está sendo aperfeiçoado, melhorando a cada dia. Então, sempre esses manuais, vai chegar um outro, vai vir um outro que vai sendo como um complemento. Antes nós tínhamos o primeiro manual, esse que era mais baseados no guia interno, no curso Fórmula. Esse agora traz um pouco mais da prática, até porque, dentro do período de tempo, foi sendo realizado reuniões, tirando experiências, para que pudesse ser confeccionado esse segundo manual. Mas é claro que a nós trabalhando o home group e trabalhando, vai surgindo novos momentos do home group. Se alguém adaptar algo criativo que produz bons resultados, sem alterar seus princípios básicos, isso será bem-vindo. Então, é claro, né, que se alguém tem uma boa experiência, também pode passar aqui para a sede central. Então, claro que isso também será bem-vindo para também ser compartilhado com todos. Com base no que temos aprendido até agora e nas experiências de vários irmãos de todas as partes do Brasil, cremos que o que se segue são alguns princípios e valores fundamentais a serem aqui observados. Um outro ponto, como o título lá em cima disse agora para nós, entender que estamos nos preparando para a explosão nacional de testemunho. Então, a cada dia nós estamos preparando para quê, queridos? Para essa explosão nacional de testemunho. Ela vai acontecer de que forma? Home group, bom, muito bom para abrir porta, cuidar bem das pessoas. Envio dos vídeos. Agora nós estamos também na onda do envio dos vídeos de conferência. Também a onda do A1. Então, tudo são aqui para a restauração nacional, para essa explosão nacional. O Senhor promete derramar do seu Espírito nos últimos dias. Então, veja que tem muitos crentes nessa época que eles estão acreditando que o Senhor, que essa época, os últimos dias, que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E é por isso que em cada esquina você vai ver pessoas buscando dom de revelação, buscando
buscando o Espírito realmente de Deus. E os líderes de home group estão acreditando nisso? Que serão usados pelo Espírito Santo de Deus? O quanto nós acreditamos, queridos? Então é justamente nesse ponto, por isso que nós queremos estabelecer o fundamento necessário para atrair as multidões para os verdadeiros pais. E como nós podemos atrair as multidões para os verdadeiros pais? Sendo essas pessoas abençoadas, edificadas, entende? Somente atraindo as multidões não é suficiente. Devemos cuidar pessoalmente de cada novo membro que cresça saudável. Então, ao chegar uma pessoa nova, aí nós temos home group agora que está chegando pessoas novas. O seu José Emanuel de Barueri, ele é líder de home group missionário lá, e ele mandou a foto hoje, diz 3 membros novos na reunião de home group via Zoom. Os convidados estão participando. Parabéns, seu José. A reunião dele foi hoje, agora à tarde, né, com 3 convidados novos. Então, no final, seu José, por favor, fale desses 3 convidados para nós. A gente também quer saber. Então, somente atrair as multidões não é suficiente. É necessário cuidar bem pelas crenças saudáveis. Uma das maneiras de nos preparar para a explosão nacional é também oração. Então, não podemos faltar oração. Todos assistiram o sermão hoje, né? Viu que o presidente deu bastante ênfase na oração. Então, nós devemos ser pessoas de oração, querido. Pessoas com unção, de oração. Tem de oração que realmente quebra a barreira. A oração que quebra a barreira e traz Deus, os verdadeiros pais e o bom mundo espiritual para nossas atividades contagiante, empolgante, cheia do Espírito e amor de Deus. Jesus, ele disse o quê? Que o vinho novo deve ser colocado em ombros novos, em um vaso novo. Não foi assim que Jesus disse? Que o vinho novo deve ser colocado num vaso novo? Então, certamente, nós também devemos renovar para uma nova atividade. Certamente, para a vitória da igreja com o home group, precisamos manter a mente e o coração aberto para dar e receber e compartilhar novas ideias. Então, por isso que aqui fala de uma mudança de paradigma. Então, hoje os nossos lugares, a vida pessoal e familiar, a família home group dentro da igreja, devemos transbordar de graça e amor de Deus e sorte celeste, verdadeiros pais. Por isso que o manual traz isso aqui para nós. Então, nós devemos herdar essa sorte celeste dos verdadeiros pais. O presidente, ele tem dito agora, né, tem coisas que elas são dadas dentro de 1000 anos, talvez levaria 1000 anos, 2000 anos para isso acontecer. E nós estamos vivendo nessa época da sorte celeste, quando nós podemos ter um home group abençoado, um home group realmente contagiante. Então, hoje é esse tempo. Então, por isso, a apostila diz, isso nos habilitará para realizarmos a grande explosão nacional de testemunho no Brasil. Vamos fazer? Olha o verdadeiro pai. O verdadeiro pai começou aonde? Lá naquela choupana de papelão, não foi? Será que quando ele estava naquela choupana de papelão, com certeza ele já tinha uma grande visão de chegar a nível mundial? Agora, nós não vamos começar mais por uma choupana de papelão, né? Todos nós temos uma casa bem mais luxuosa do que aquela choupana de papelão, não é verdade? Sim ou não, sim? Então, querido, você já tem a casa para começar. Então, essa grande explosão nacional de testemunho vai acontecer quando eu, o senhor, a senhora, nós juntos, acreditar. Então, conhecer o nosso propósito. Vamos pensar, qual é o nosso propósito? Aonde nós queremos chegar? Alcançar. O que eu quero alcançar é muitos filhos espirituais. É isso que eu quero alcançar. Sabe por quê? O que vai contar lá no mundo espiritual é quantas vidas você salvou.
é quantas vidas eu salvei, é quantos filhos espirituais eu tenho. Então, a nossa união genuína, ela ocorre quando nós, como um grupo, né? Então, como um grupo, buscamos enfatizar a importância de alcançar pessoas para Deus. Eu quero alcançar pessoas para Deus. Eu quero trazer pessoas para Deus, para os verdadeiros pais, para ser salva, para ser abençoada. E os home group, que focaliza somente no crescimento interno de seus membros, se torna estagnados. Devemos focalizar em alcançar tanto o lado interno, mas também o externo, trazer pessoas, salvar vidas, trazer vidas para dentro do home group. Por isso que é importante que os membros do home group coloquem a meta. Na próxima semana, cada um vai convidar 3. Assim, esse home group vai crescer. Cada igreja local, então, esse propósito de conhecer filhos espirituais, cada igreja local deve dar uma forte ênfase ao testemunho, ao seminário do princípio divino, às conferências 1 a 1, e a estratégia denominada Oikos. Então, trabalhar com a rede Oikos, rede de amigos, de vizinhos, parentes, onde cada membro do home group tem pelo menos 3 pessoas que ele está tentando conquistar, trazer para dentro do home group. Uma vez que nós conseguimos restaurar um convidado do Oikos, podemos procurar outro. Então, é claro, eu restaurei um, eu tenho que cuidar daquele, mas eu não tenho mais que ficar preso naquele. Eu tenho que procurar outro, de maneira a ter sempre alguém como alvo das nossas orações, objetivo de conduzi-lo ao princípio divino. Então, eu tenho sempre que ter alguém como meu alvo que eu quero trazer para dentro do home group da igreja, para o princípio divino dos verdadeiros pais. Devemos sempre estar trabalhando com 3 pessoas. Nasce uma, entra outra na lista. Nasceu uma, entra outra na lista. Nasceu uma, entra outra na lista. E assim, sucessivamente, nós vamos trabalhando para encher aí as fileiras do exército do Reino dos Céus. É interessante aqui esta pesquisa, né? Então, a pesquisa feita pelo Dr. Flávio sobre a maneira como as pessoas se aproximam da igreja ou permanecem nela, revela o seguinte: por que as pessoas aceitam ou deixam de aceitar uma igreja? Nós vamos ter 3 grupos aqui, cada grupo com 240 pessoas. Então, nesse grupo de 240 pessoas foi pesquisado como foram abordadas com a mensagem e o resultado obtido. No primeiro grupo, a metodologia ou a maneira de chegar nas pessoas foi um monólogo, manipulador, tentando manipular, método de pressão, pegar pelo braço e forçar. O que aconteceu? 71% se afastaram da igreja, logo depois elas não continuaram. No segundo grupo, o método foi a transmissão de informação. Aqui está o evangelho, pegar ou largar. O que aconteceu? Ou nós podemos dizer, aqui está o princípio divino, é pegar ou largar. O que aconteceu? 84% não aceitaram. No terceiro grupo, o diálogo criativo, por amizade e amor genuíno, o oikos, servir, o subjugar natural. O que aconteceu? 94% aceitaram a mensagem e se tornaram membros ativos da igreja. Então, qual método funciona? O da amizade, o da conquistar, o diálogo criativo, você entendeu? Então, devemos ter isso bem claro em mente. Conhecendo o nosso propósito para alcançar filhos espirituais, vemos, portanto, que a amizade é uma chave poderosa para abrir a mente e o coração para a mensagem da palavra, do princípio divino entrar no coração da pessoa. Devemos investir os nossos dons específicos para cumprimento da vontade de Deus. Então, cada um de nós,
Ei, olha para mim. Cada um de nós tem que se tornar um líder compromissado. Fala para mim, um líder compromissado. Aí, né, querida pessoa? Um líder compromissado. Cada membro maduro é chamado a testemunhar e a trazer mais pessoas. Entende? Eu já amadureci na fé, vou cuidar de outras pessoas. Por sermos usados por Deus, significa que cada um de nós tem pelo menos um dom específico que pode e deve ser usado nas sublimes missões de ganhar vidas. Então, se eu tenho o dom de falar, se eu tenho o dom de amar, se eu tenho o dom de servir, todos esses dons têm que ser usados em ganhar filhos espirituais, ganhar vidas para o reino dos céus. Outro ponto, devemos servir o convidado com este dom dado por Deus. De acordo com pesquisa, nós temos bom relacionamento, em média, com 8 a 9 pessoas. Então, já foi feita pesquisa que cada um de nós tem sempre um bom relacionamento de 8 a 9 pessoas. Deixa eu ver aqui, nós estamos agora em 65 contatos logados. Você imagina agora, mas claro que tem sala aí que tem 2 pessoas assistindo. Mas 65 pessoas agora, cada uma conhecendo 8. Quanto dá? Quanto dá, né? Então, 65 vezes 9, por exemplo. Entende? Então, será que todas as pessoas do nosso relacionamento dá 580, 585? Só esse grupo que está aqui assistindo agora. Se trabalha com as pessoas que você tem mais bom relacionamento, você vai ganhar de 8 a 9. Já dá 585, querida pessoa. Então, veja você, esse nosso relacionamento, que nós devemos aproximar, certo? O desconhecido mais próximo. Será que nós estamos trabalhando com os conhecidos mais próximos? Será que a gente está fazendo isso de verdade? Bem feito? Acho que ainda não, né? Nem eu estou fazendo. Então, ainda não estamos fazendo. Será que não temos nenhuma oportunidade de servir essas pessoas com o nosso dom? Claro que nós temos oportunidade de servir essas pessoas com o nosso dom. Será que elas não têm nenhuma necessidade? Claro que elas têm alguma necessidade. Será que temos amado e nos importado bastante com elas? Será que eu já pensei assim, o que meu vizinho está precisando? Será que eu me importei tanto com elas? Então, são perguntas que o Manuel está fazendo para nós. Questionar aí, o Manuel está nos questionando. Outro ponto, né? Do nosso propósito, conhecer nossos propósitos para alcançar felizes espirituais. Devemos esforçar-nos para que estas pessoas cheguem até os verdadeiros pais. Esta é minha missão, minha meta de vida é conectar pessoas aos verdadeiros pais. O membro de home group que vive o princípio divino não tem dificuldade de mostrá-lo a outros. Se eu estou vivendo o princípio divino, eu vou ter dificuldade de mostrar a outros? Claro que não, né? Tudo que é bom nós devemos compartilhar. O que está escrito lá no ponto 6 do juramento da família? A nossa família multiplica essas bênçãos, não é isso? É bênção para nós conhecer o princípio divino dos pais? Receber a bênção? Sim! Agora é hora de nós multiplicar. Multiplicar para outros. Pois a sua vida demonstra que há relacionamento com Deus e esse é o maior testemunho. Um bom relacionamento com Deus. Pessoa de Deus, né? Sabe aquela pessoa de Deus? Alguém já olhou para você e disse assim, nossa, você parece muito diferente, especial. Alguém já falou? Gente, claro que alguém já deve ter falado para nós, né? Ela percebe que nós somos diferentes. Existem muitas formas de testemunhar, como, por exemplo, panfleto, cartaz, faixas, mutirão, mídia e etc.
Então, às vezes, sempre a gente vai dar testemunho, né? A igreja marca como tirando testemunho, e diz, vem todo mundo para cá para nós sair para dar testemunho. E logo a gente fala assim, tem panfleto? Tem convite? Esses são bons métodos, que pode ou não funcionar bem. Por isso o manual está dizendo, isso pode ou não funcionar bem, dependendo de onde, como e para quem são empregados. Mas nós devemos ser o quê? Panfletos vivos. Eita nós, né? Panfletos vivos. Quando nós saímos na rua, as pessoas têm que ver o princípio divino vivo andando. Essa é a melhor forma de dar testemunho, exemplo de vida. Entende? Ser um bom exemplo. Melhor que os métodos acima, devemos fazer um convite pessoal para que essas pessoas entrem em contato conosco e com o home group e a igreja. Então, convite pessoal. É importante entregar um convitinho, mas um bom exemplo de vida, de algo pessoalmente, vai funcionar melhor. Um convite pessoal, aquele que a pessoa com a qual desfrutamos de um bom relacionamento, a quem já servimos com o nosso dom específico, com quem já temos compartilhado a fé, é a melhor opção. Presta atenção. Você tem que abençoar a vida de outros. Como eu posso abençoar a vida de outros? Com os meus dons. Os dons específicos. Eu, pessoalmente, já tive a alegria de trazer alguém para os verdadeiros pais, de ter um filho espiritual. Olha para mim. Já teve a alegria de trazer um filho espiritual para a igreja? Se ainda não trouxe, estou devendo ao céu. Estou devendo para os verdadeiros pais e para os pais celestiais. Tem que trazer muitos filhos espirituais. Minha vida e atitude demonstra que eu conheço e vivo como os verdadeiros pais e o princípio. Presta atenção. A nosso estilo de vida coincide com o princípio divino, com os ensinamentos dos verdadeiros pais? Estou disponível pela graça de Deus? Então, são perguntas que o manual está fazendo para nós. Estou disponível pela graça de Deus para compartilhar a fé com aqueles com quem tenho constantes contatos? Será que eu estou compartilhando a graça de Deus? Eu estou disponibilizando a palavra, o conhecimento da palavra com as pessoas que eu tenho contato? Tenho amado, me importado com o meu oikos, ficando atento às suas necessidades? O Manuel está fazendo várias perguntas para nós. Tenho me colocado à disposição da minha igreja com alegria? Presta atenção. Alguma vez você falou assim para o pastor, pastor, no sábado eu vou dar testemunho, aí próximo da igreja? Ou nunca se ofereceu para dar o testemunho? Hein? Tem se colocado à disposição da igreja com muito entusiasmo? Para ver a providência de Deus crescer e prosperar, né? Posso olhar para algumas pessoas na igreja e dizer, esta pessoa está aqui porque Deus me usou para trazê-la? Então, será que quando é o dia do sermão, eu posso olhar para dentro do sermão e ver um filho espiritual meu lá que eu trouxe? Deus me usou para trazer para a igreja? Ou isso ainda não aconteceu? Eu sei que com muitos irmãos já aconteceu, já. Bastante irmãos aqui têm filhos espirituais, não é? Mas se não tem, também daqui para frente vai acontecer, não vai? Nós vamos olhar para o sermão, vai olhar para o sermão, vai olhar para aquela cadeira, ver uma pessoa preciosa sentada lá e pensar, Deus me usou para trazer essa pessoa. Daqui para frente vai ser assim, né, irmãos? Oh, graças a Deus, né? A grande direção, então, a prática, né? A grande missão
de ter filhos espirituais, Messias tribal celestial. A grande direção dos verdadeiros pais, antes da sua ascensão, foi para que nós realizássemos o Messias tribal celestial. Os home groups, né? Então, é uma providência, é uma oportunidade para que cada membro se envolva na tarefa de fazer muitos filhos espirituais. E eles são, os home groups são verdadeiras incubadoras de toda a vida da igreja, em todas as suas dimensões. Você imagina que uma criança nasceu prematura, ela tem que ficar onde? Na incubadora. Um membro que está chegando na igreja agora, ele ainda não é maduro, ele precisa de uma incubadora. E qual é essa incubadora? O home group. No home group acontece também o treinamento de liderança. É por isso que nós estamos aqui promovendo este momento do treinamento de liderança, porque nós amamos essa atividade de home group. E nós queremos ver essa atividade gerando frutos. Por isso, cada auxiliar, cada membro, então, dentro do home group tem os membros que são auxiliar ao líder. E os líderes auxiliar aos missionários, aos pastores. Então, cada membro desempenha as suas funções no home group, independente de qualquer função, que função ela seja, para fazer a obra de Deus, para realizar a providência. Assim, nós devemos estimular a fazer o trabalho. Quando os auxiliares são treinados, eles desenvolvem seus dons espirituais e, assim, novos líderes auxiliares surgem, são despertados, são treinados. É por isso, olha, a partir desse treinamento, por favor, chame o seu missionário, chame o seu pastor para fazer treinamento, pelo menos uma vez por semana, de 15 em 15 dias, reúne os líderes de home group da missão, lê esse manual, conversa boas experiências, entende? Cada um tem uma experiência de como foi a sua reunião, alguma coisa que aconteceu, mas faça essa reunião de líderes de home group, porque isso é um bom treinamento para novos líderes. E depois, aqui o Messias tribal se trata, sobretudo, de um testemunho responsável, onde aquele que ganha a pessoa assume também a responsabilidade pelo seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, não basta trazer um membro para a igreja, precisa de ser bem cuidado, bem amado, bem treinado, para que possa nascer bem. É muita irresponsabilidade essa frase, né? Olha essa frase que apareceu no manual. É muita irresponsabilidade quando o homem sai por aí gerando filhos sem reconhecê-los. E aí as mulheres têm que recorrer à lei Maria da Penha, né? Não, tem que botar na justiça, né? Maria da Penha é mulher maltratada, né? Na verdade, a justiça, né? Para que o homem possa reconhecer esses filhos, né? Ou assumir o compromisso natural de cuidar deles. Você imagina que a gente sai por aí trazendo filhos espirituais e não quer cuidar. Não podemos ser pais espirituais desnaturados, né? O Messias não, mesmo é verdade quando se trata de filhos espirituais. Devemos ter muito cuidado para que nossos esforços de testemunho não se transformem em vacinas contra o princípio divino. Por isso o manual já está falando, né? Cuidado para que o testemunho não se torne uma vacina contra o princípio divino. Porque essa pessoa vem e ela tem uma má experiência, isso se torna uma má vacina. Ou vacina contra o princípio divino. Lembre que uma vacina ou inoculação impede alguém de receber um contageio real ao lhe darmos apenas uma pequena porção daquilo que queremos impedir, tornando a pessoa imune à resistência àquele contageio no futuro. Por exemplo, né, hoje tem pessoas, eu já encontrei pessoas que ela disse assim, né? Não, eu já fui lá, assisti uma vez, eu não vou não. Nossa, não vou não. Então ela foi meio que vacinada contra.
Foi a forma como foi tratada, abordada, ou talvez como também a palavra pode ter sido passada, né? Devemos tomar cuidado. A missão de Messias tribal celestial é uma tarefa plural, dada a todos nós ao mesmo tempo. Então, assim, veja vocês, quando a direção veio, a orientação veio da Coreia, que nós deveríamos abençoar 430 casais, todas as famílias abençoadas receberam a mesma informação? Sim. De libertar 430 gerações? Sim, também. Então, a missão do Messias Tribal Celestial foi passada para todos ao mesmo tempo. Fazer home group está sendo passado para todos ao mesmo tempo. Agora, tem aqueles que captou a mensagem e tem aqueles que não captou. Então, na providência existem muitas responsabilidades pessoais, mas o Messias Tribal deve ser praticado por todos. Todos, irmãos. A missão de Messias Tribal é mais bem cumprida quando agimos juntos. Quando todos entendem a visão, todos entenderam a visão, agora todos querem colocar em prática. Juntos. Todos indo, todos testemunhando, todos ajudando, todos unidos, todos ensinando. É isso que vai fazer a grande explosão nacional. Veja, a tarefa se faz de maneira mais acelerada quando treinamos os discípulos para a multiplicação. É por isso que nós temos que ser fiel ao TLHG. Temos que ser fiel ao TLHG. O TLHG está acontecendo aqui a nível nacional, mas esse TLHG tem que acontecer a nível estadual. Pastor também tem que fazer o TLHG, o treinamento de líder de home group. Da mesma forma tem que acontecer a nível municipal. O missionário também tem que abrir vários home group para ter vários líderes, para ele fazer também o TLHG. Mas é claro, eu posso começar apenas com um líder. E assim eu vou expandindo esta missão e esta comissão. Levantar pais e mães espirituais. Olha, esse título é forte, é forte. Pedro, pai, esse título é forte. Levantar pais e mães espirituais. Então, existem milhares de professores hoje, mas poucos pais e mães espirituais para nutrir os novos membros. Então, nós podemos ter, muitos professores, mas ter pais e mães espirituais para nutrir os novos filhos espirituais. O que está acontecendo para nós? A falta de pessoas que saibam viver para filhos espirituais, que saibam viver para outros. Então, o Home Group são uma excelente incubadora em que as famílias espirituais crescem e se desenvolvem através dos Home Group. Com um pai ou mãe espiritual ao seu lado, um filho ou filha espiritual vai crescer e se tornar espiritualmente forte, aprendendo de maneira rápida e natural pelo exemplo que o pai ou a mãe espiritual vai lhe dar. Assim como nas famílias naturais, as famílias espirituais, da mesma forma da família biológica, a família espiritual saudável, espera que seus filhos também se tornem pais e mães experientes. Sendo liberado pela multiplicação para liderar ou para começar seus próprios home group futuros e frutíferos. Muitos têm medo de assumir o papel de pais ou mães espirituais porque seus referenciais foram falhas. Seja os referenciais biológicos, seja os pais espirituais, precisa dar bons exemplos. Muitos têm medo, insegurança, indiferença, preconceito, impaciência, desmotivação, insensibilidade, quando o assunto é cuidar de filhos espirituais.
Claro que para cuidar de filhos espirituais é preciso educar, fazê-los crescer bem, tornar-se maduro e responsável. E aí as pessoas têm medo dessa tarefa. Mas ter medo dessa tarefa é ter medo de ser pai ou de ser mãe. Nós devemos ter esse coração realmente de amor à providência, certo? E amor às pessoas. Vamos analisar agora as características de verdadeiros pais e mães espirituais. Pais espirituais ajudam seus filhos espirituais a construir um saudável senso de propósito e identidade, ajudando-os a cumprir o seu chamado e a sua missão de vida. Então, pai espiritual, mãe espiritual, está ali sempre assessorando, cuidando, ajudando o filho espiritual. Pais e mães espirituais ajudam seus filhos espirituais a reconhecer, a desenvolver e a cumprir o potencial que lhes foi dado por Deus. Então, eu vou ajudar o meu filho, a minha filha espiritual, a desenvolver o seu e cumprir o seu potencial. Deus já deu potencial para todos nós. Por isso, cada pessoa tem o seu dom e nós devemos ajudar eles a desenvolver esses dons. Como os pais e mães naturais, os pais e mães espirituais também demonstram amor, carinho e afeição pelos filhos espirituais. Olha para mim. Nós, como pais físicos, biológicos, naturais, a gente demonstra carinho e afeição pelos nossos filhos. Coloca no colo, deita no colo, no ombro, carrega nas costas, põe para dormir, vê se está com frio, se tem febre, se a garganta não está doente, já comeu, não comeu. E com os filhos espirituais, querida pessoa, não é diferente. Pais e mães espirituais constroem uma atmosfera de afirmação, segurança, compromisso para assegurar o bem-estar e o êxito dos seus filhos espirituais. Então, essa é nossa responsabilidade. Pais e mães espirituais treinam e supervisionam nas primeiras tarefas, como a águia que empurra os filhotes do ninho. Você já viu como a águia faz para os filhotes aprender a voar? Ela empurra o filhote do ninho. Aí o filhote vai caindo, 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 e ela dá um voo, ela dá um mergulho. Ela jogou, e o filhote falou, meu Deus do céu, morri. E a águia dá um mergulho, e passa do filhote, abre as asas, e ele cai. E ela segura nas costas e leva de volta para o ninho. Aí ele fala, o filhote pensa, opa, me safei dessa. Ela empurra de novo. E dá o mergulho tudo de novo. E traz ele de volta. E ele vai começando a gostar desse processo. E o filhote começa a gostar desse processo. Daqui a pouco ele começa a abrir as asas e começa a voar também. Por isso que a apostila está dizendo para nós. Pais e mães espirituais treinam, supervisionam seus filhos nas primeiras tarefas, como a águia que empurra os filhotes do ninho, mas fica ao seu lado até que eles aprendem a voar e percam o medo das alturas. Pais e mães espirituais são modelos e exemplos. Na verdade, um bom pai, uma boa mãe espiritual, sempre é um bom filho ou uma boa filha espiritual. Agora, será que a gente já foi rebelde ao nosso pai ou mãe espiritual? Será que alguma vez a gente já foi meio rebelde? Da mesma forma, o nosso filho espiritual também pode comportar, né? Pois ganhar um filho espiritual é criar o meu segundo eu. Pais e mães espirituais nunca pedem algo dos seus filhos espirituais que eles mesmos já não tenham feito ou esteja fazendo.
Então eu devo trilhar o caminho da fé, o caminho do amor aos verdadeiros pais, de amar aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, amar a providência, amar a humanidade, amar as pessoas, para que meus filhos espirituais aprendam também. Verdadeiros pais espirituais confia e investe antes de verem qualquer resultado. Então é preciso investir. Assim como a gente faz com nossos filhos físicos. Antes de ver qualquer resultado, a gente investe a vida inteira, né? Até a escola, a faculdade, né? Líder só se torna líder quando o outro líder resolve acreditar na sua vida. Então, ninguém se torna líder se alguém não acreditou na gente, né? Entende? Então, por isso, nós, como pais e mães espirituais, os verdadeiros pais espirituais enxergam que seus filhos espirituais se tornarão antes deles o serem de fato. Então, você está testemunhando para uma pessoa, você já começa a pensar, nossa, eu vejo essa pessoa abençoada, eu vejo essa pessoa dando conferência, eu vejo que essa pessoa vai dar muito resultado para a providência. Não é assim que a gente pensa? Então, isso é uma visão de fé e confiança. Essa é uma diferença chave entre os irmãos e pais. Outros se relacionam com você na base do que você é, como faz e gerente de banco, você é o cliente. Então você imagina que um gerente de banco já olha para você e diz, você é o cliente. Será que alguma vez a gente saiu na rua e olhou para alguém e disse, aquela pessoa que eu vou chamar agora, eu vou convidar, eu vou trazer? Pais espirituais enxergam o potencial, desperta a liderança que está incubada dentro das pessoas, treina, dá oportunidade para o desenvolvimento de seus filhos espirituais, investe nos seus sonhos, os apoia para cumprir seu destino. É por isso que muitas vezes a gente consegue um filho espiritual e às vezes já pensa assim, eu vou mandar para ficar membro interno, porque eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele desenvolver, eu quero ver ele prosperar. Não é assim? Então vamos lá, queridos, vamos continuar essa nossa tarefa, nossa missão. Pais espirituais são acessíveis. Tios ou profissionais do púlpito ou dos palcos são burocráticos, sistemáticos, difíceis de serem achados. E quando encontramos, não estão disponíveis. Tem sempre algo muito sério e importante para cuidar do que atender a gente. Por isso, pais espirituais não são dominadores, são orientadores. Sua maior arma de influência é seu exemplo. Então, o pai ou mãe espiritual, ele não é um dominador, um ditador. Ele é um influenciador e orientador que influencia seu filho espiritual através do bom exemplo. O tempo é importante, mas não estamos mais nos dias do Antigo Testamento. Ou tempo, desculpa. Vamos ler primeiro o título lá em cima. Devemos ver a igreja como pessoas e não como um prédio. Eu sempre falei, irmãos, onde eu passei, eu disse, a igreja não é as quatro paredes. É importante, mas a igreja não é as quatro paredes. A igreja é pessoa. O templo é importante, mas não estamos mais nos dias do Antigo Testamento, quando as pessoas deviam subir a Jerusalém para adorar a Deus no templo situado no Monte Sião. A igreja são pessoas, cada pessoa, ela é importante, escolhida por Deus e os verdadeiros pais, portanto, deve ser importante para mim também. O que é mais importante? O salão da igreja ou as pessoas? É as pessoas. As pessoas, elas são muito mais importantes. Os prédios são os ambientes físicos necessários para os sermões e eventos da igreja. Existe
de todos os tamanhos, formato e situaciosos. Mas as pessoas, elas são mais importantes. Alguns são simples, barracões, outros verdadeiras obras de arquitetura luxuosas. Todo líder, todo membro da igreja quer a estrutura física de sua igreja bonita, aconchegante, climatizada, atraente. Não há nada de errado nisso. O erro está quando temos prédios belíssimos, cheios de pessoas vazias. Então, o que é mais importante? São as pessoas. Olha para mim. Se nós não tivesse lá a igreja, não tivesse lá a casa onde mora o pastor, não tivesse um salão para fazer sermão, mas nós temos a casa dos membros, não tem? Nós temos membros, não tem? Quem é mais importante? É os membros. Se tem os membros, nós podemos começar do zero, não pode? A gente pode levantar tudo de novo. Então, pessoas é mais importante. E pessoas com princípios, com a palavra, pessoas com tradição. A verdadeira igreja dos verdadeiros pais são pessoas, famílias abençoadas, membros, filhos espirituais. Como se emprega tijolos e pedras para a construção física. Os verdadeiros pais são a pedra maior. E todos nós, pedras auxiliar na grande construção do reino dos céus. Amém! A igreja possui algumas funções básicas, por exemplo, sermão, eventos, seminários e cuidar de pessoas. Então, nós temos várias funções, mas uma delas é cuidar das pessoas. Vamos dizer a principal. Entre esses papéis, não existe aquele que possua maior ou menor grau de importância. Porém, é exatamente o cuidado, o acompanhamento pessoal, que é responsável por dar qualidade e sustentação aos demais. Sem pessoas, ninguém faz nada. Nós só fazemos alguma atividade maior quando nós temos pessoas. O recurso humano, o ser humano, é o mais importante aqui. São os membros, as famílias. Existe muitos templos bonitos que não têm uma igreja viva. Se reúne neles, como é o caso de muitas catedrais bonitas ao redor do mundo, mas vazia na espiritualidade. Então, tem muitos grupos que se tornou templos vazios de espiritualidade. Ou o caso daqueles que se transformaram em museus ou centros culturais, como é o caso também aqui do Brasil. Então, por isso, nós precisamos de uma igreja viva, ativa, cheia do amor, da unção divina, da palavra. Entende? Existem muitos casos de igrejas sem templos. Tem muitas igrejas que não têm templo. E como que elas fazem? Elas são ajuntadas, como pedras vivas. Então, algumas, elas alugam espaço, tomam lugar emprestados, quintais, salas ou escola, quadras esportivas, ambiente em que possa realizar suas celebrações. Então, por isso, entende? Você está em algum lugar, não tem templo, não tem igreja. Não posso fazer atividade que não tem igreja. Você tem a sua casa, tem a casa das pessoas. Vai para a casa das pessoas, vamos fazer reunião. Vamos começar por aí. Entende? Quer fazer um evento maior? Pode alugar. Existem igrejas que não podem se reunir publicamente por conta da perseguição dos governos, como é o caso de alguns redutos comunistas e ateístas que ainda permanecem no mundo. Ou essas igrejas enfrentam perseguição
dos fundamentalismo religioso, como é o caso de muitos países do Oriente Médio. Mas nem por isso as pessoas deixam de fazer as reuniões. Então veja o que Jesus ele falou em 1 Coríntios 3,16. Ele disse: não sabeis vós que vosso corpo, que vocês são o templo de Deus? São os verdadeiros, o nosso corpo é o verdadeiro templo de Deus. Então, assim sendo, cada pessoa é uma pedra viva, devemos lapidá-la, bem para que cumpra corretamente a sua função na construção desse grande edifício, que é nós chegar a ter milhões de pessoas no Brasil, pessoas celestiais, pessoas que conhecem o princípio divino. E o Home Group é uma grande ferramenta para que nós alcançamos isso. Os santos são chamados para fazer o trabalho do ministério. Toca assim mesmo, toca em você assim mesmo e diga santo. Toca em você e diga santo. Fala para você mesmo, eu fui chamado para fazer o trabalho do ministério. Tomo posse da sua bênção. Devemos resistir ao mito do santo homem. Às vezes as pessoas elas sempre ficam acreditando no super-homem. Aquele pastor lá é porque ele é o super-homem, ele é o santo. Todos nós podemos, querido. Todos nós podemos. Pense que o santo homem, o pastor, o missionário, deve fazer todo o trabalho sozinho. Isso é um mito. Então, na verdade, todos são santos, apenas com responsabilidade de tamanhos e formatos diferentes. Às vezes um tem uma missão maior, o outro carrega uma missão menor, mas todos nós podemos fazer o trabalho. Então, na verdade, todos os membros devem ser santos e operantes na providência, na obra de Deus. Então, Deus ele tem dado dons para cada um dos seus filhos. Eu disse aqui que todos nós temos dons e talentos, habilidade para serem usados na edificação do reino dos céus. Depois desse treinamento agora, eu quero escutar. O que eu quero escutar? Eu quero escutar muitos bons relatórios. A senhora Georgina e o home grupo dela tá multiplicando e ela ganhou muitos filhos espirituais. Eu quero ouvir esse tipo de relatório. Aê, senhora Georgina. Nós vamos chegar lá, entende? Então, todos nós temos que usar as habilidades para a construção do reino dos céus. Muitos dos dons e habilidades só podem ser bem desenvolvidos num contexto de pequenos grupos. Fala comigo assim, ó. Quem não ama pouco, não ama muito. Como é que Deus vai dar uma igreja grande se eu não amei nenhum home grupo ainda? Então, os meus dons, eles podem ser bem aplicados, desenvolvidos em pequenos grupos. Desta forma, os membros devem treinar outros. Quando todos os membros estão assumindo corretamente seus dons e habilidades, a igreja toda vai crescer e prosperar. Então, às vezes as pessoas querem, elas falam assim, nossa, a igreja não cresce, não desenvolve, mas será que eu estou fazendo o meu papel? Será que eu estou dando testemunho? Será que eu me preocupei em treinar como líder de home group, em treinar como um pai espiritual, em dar conferência, em fazer alguma coisa? Os pastores e missionários não terão que fazer tudo sozinho, mas, ao contrário, são liberados para treinar outros membros para o crescimento contínuo da liderança da igreja. Agora, da comunidade sagrada dos pais celestiais. O crescimento da igreja não se dá no varejo. Não é só líder
que deve se sentir responsável pelo crescimento. Todos os membros têm que ser preocupados com o crescimento da igreja. Essa tarefa deve ser feita pelo povo, os membros comuns que vivem o princípio divino no meio da comunidade. Tem que estar preocupado, Agora nós precisamos de 700 membros enviando o princípio divino, né? Estamos quase chegando lá. O objetivo mais importante do pastor é equipar os membros comuns para que cumpra bem as tarefas que lhes foram designadas. Então, os pastores, eles estão ali incentivando, né? Treinando os membros para que os membros desempenhem bem o seu papel. Ou seja, desenvolver ao máximo o potencial de cada membro. Esse é o papel do pastor. O líder deve investir para colocar em forma todos os membros de sua região de influência para efetuar o trabalho de Deus. Então, esse é o papel do líder, do pastor, treinar e incentivar os membros. O líder de home group é o orientador, são corresponsável, juntamente com toda a liderança da igreja, por treinar e edificar todos os membros. Seria interessante se um líder de home group chegasse mais cedo no sermão. Claro, quando a igreja voltar a abrir, ainda não abriu, né? Está na pandemia. Mas quando abrir, aí um líder de home group combina com o pastor, vai mais cedo, fica na recepção da porta, recepcionando, pode até ficar distribuindo uma balinha para as pessoas que chegam no sermão, né? Recepcionando e fazendo do sermão um sermão bem gostoso. A gente tem que inventar muitas coisas. Outro ponto. Desenvolver confiança e relacionamento. Muitas vitórias dos verdadeiros pais foram sobre a base de confiança e relacionamento. Não apenas em reuniões e programas. A gente sabe como foi que o verdadeiros pais fez discípulos, né? Em lugares mais difíceis. Levando as pessoas a confiar, estabelecendo um bom relacionamento. O home group deve acontecer com base nesses mesmos padrões. A visão do home group prioriza o relacionamento em todo sentido, tanto para com Deus, com os verdadeiros pais, com a família, com os líderes, com os liderados, com os membros de home group e com os amigos e convidados. Esta é a visão do home group. Nós relacionar bem com todas as pessoas e gostar de estar com elas, né? Esse relacionamento deve transmitir a essência dos verdadeiros pais. Eu, dentro do meu relacionamento, claro que eu tenho que subjugar, natural, servir, amar. O próprio verdadeiro pai disse, coração de paz no sapato de um servidor. Então, essa é os deveres aqui que nós temos que ter. Primeiro, e antes de tudo, devemos confiar em Deus e nos verdadeiros pais. Depois devemos confiar nos nossos companheiros de trabalho, nos nossos irmãos e irmãs. Então, se nós estamos numa equipe, nós temos que confiar nos membros da equipe e relacionar bem com os membros da equipe. Isso também, dentro do home group, é fundamental. Então, quando os relacionamentos são mais fortes, correndo nas veias do home group, olha, chega falou veias do home group, né? O relacionamento são muito fortes quando correndo nas veias do home group e de todos os seus membros. Deus ajunta as pedras vivas por meio da argamassa de relacionamento saudável. Você imagina que para você assentar tijolos, você tem que colocar a massa, não é? No meio do tijolo. Para que o tijolo possa ficar bem grudado no outro. Imagina que os membros do home group têm que ter essa argamassa que são o relacionamento saudável. Para que esse home group possa fluir, crescer, frutificar. Então, esse assunto já foi amplamente tratado nesse material. Para maior aprofundamento, leia o livro Fazendo do Home Group um Vaso Amoroso.
como purê de batata. Lembra do purê de batata que eu dei o exemplo? Das batatas que vem no saco, tem que ser lavada, descascada, cozinhada, misturada, temperada, fazendo um bom purê de batata. Vai sair esse livro ainda, O Vaso Amoroso, fazendo do seu home group um vaso amoroso. Esperar e promover a multiplicação espiritual. Esse tem que ser o nosso desejo, a nossa ânsia, a nossa maior vontade de nos multiplicar espiritualmente. Então, Deus ele nos pede que sejamos frutíferos, multiplicar, encher a terra. Não foi assim que está em Gênesis 1:28? Devemos multiplicar não só filhos físicos, mas também fileiras de filhos espirituais. Tudo que tem vida deve se multiplicar. Membros que conduz outros ao princípio divino se multiplica. Multiplica home group, que também multiplica na igreja. Então, se os membros multiplicam filhos espirituais, o home group multiplica, a igreja multiplica. E é claro que nós devemos ter um missionário, um membro dos verdadeiros pais, uma igreja dos verdadeiros pais, congregação dos pais celestiais em cada esquina. Primeiro vamos começar com os home group em cada esquina. Pelo menos em cada cidade. Não é? Uma chave para experimentar a multiplicação espiritual é esperar que ela aconteça. Se eu nunca estou esperando que ela vai acontecer, ela nunca vai acontecer, não é? O espírito de fé genuína deve estar presente em cada fase, cada etapa da vida do home group. Então, nós devemos garantir esses resultados divinos. Então, desenvolver confiança e relacionamento, o sistema do home group deve treinar o maior número possível de líderes como preparação para as futuras multiplicações. Então, prepare, daqui para frente nós teremos muito treinamento. Muito treinamento. Cada home group não pode ter apenas um líder auxiliar, mas vários. O ideal é que cada membro do home group seja um auxiliar. No momento da multiplicação. Então, assim, no home group, o líder do home group deve delegar funções. Como eu posso delegar funções do home group? Essa pessoa é auxiliar das músicas. Então, ele carrega os livros de cântico, e o home group pode fazer uma pasta dos livros de cântico, ele carrega a caixinha, o pendrive, e fica a responsabilidade daquela pessoa. A outra pessoa é o secretário do home group, ele vai fazer o relatório do home group, ele vai preencher o caderno, a presença, vai pegar a assinatura e o nome de todos. Uma outra pessoa é responsável do lanche. Uma outra pessoa é responsável da dinâmica quebra-gelo. A outra pessoa prepara a palavra. Veja que já estou dando função para muita gente do home group. Então, o líder do home group tem que delegar funções. Vários líderes auxiliar. Então, o ideal é que cada membro seja um auxiliar. No momento da multiplicação ou fundação de um novo home group, alguns ou todos estão preparados para desempenhar a nobre função de cuidar dos irmãos, liderá-los para a maturidade. Então, nós precisamos ter home group aí frutífero que vai prosperar. O ideal é que o home group se multiplique pelo menos 2 vezes por ano. O seu home group já multiplicou alguma vez? Ou nem começou ainda o home group? Pelo menos 2 vezes por ano tem que multiplicar. Assim, em cada 12 meses, um home group deve treinar vários líderes auxiliares através de treinamentos formais e informais. Este assunto é amplamente tratado em outras lições deste material. Por isso, releia todas as lições para um maior aprofundamento sobre o tema.
Eu já li esse manual várias vezes, mas cada vez que eu leio, eu aprendo coisa nova. E me dá, sabe, cada vez que eu leio esse manual, me dá vontade de ir fazer home group. A vontade de estar ali junto com as pessoas, né? É claro que aqui na sede nós tem vários home groups da sede também. Deus valoriza a flexibilidade e a criatividade. E nós precisamos fazer o mesmo. Ser flexível e criativos. Deus, ou duas impressões, desculpa. Duas impressões digitais nunca são iguais. Então, ninguém tem a digital igual. São diferentes. Nem dois home group também são iguais. Sempre são diferentes. Todos nós usamos os mesmos princípios, mas a maneira como eles operam, a maneira de conduzir, a maneira de fazer, varia de pessoa para pessoa e de home group para home group. Entende? Então, peça a Deus que lhe dê sabedoria para permanecer criativo no home group, superando seus... surpreenda, né? Que surpreenda seus membros cada semana com algo novo e criativo. Então, sempre o líder tem que buscar coisas novas para levar para a reunião de home group. Coisas interessantes, agradáveis, que motiva a todos. Cuida para não ter uma mentalidade de forma de bolo. O que seria uma mentalidade de forma de bolo? O próprio manual está dizendo. Uma forma, ou ela é quadradinha ou ela é redondinha. E nem sempre nós temos que querer colocar as pessoas dentro do nosso quadrado. Porque se uma pessoa ela é triângulo, ela não cabe dentro do quadrado. Então temos que aceitar cada pessoa da maneira como é o caráter dela, como ela é. Entende? Então, por isso, o líder tem que buscar coisas novas, né? Rotina, ela produz enfado e também se torna monótono, por isso a criatividade libera vida. Líderes sábios capacitam os líderes do home group. Então, veja, capacitar, essa capacitação contínua para os membros. Então, o líder sábio, ele vai capacitar os líderes do home group, assim como capacita também os auxiliares e todos os membros. Por isso, o líder sábio, ele está sempre capacitando outros. Um bom líder de home group sempre prepara o seu substituto. Ah, mas ele vai tomar meu lugar. Não, não se preocupa. Sempre tem um lugar maior para você ir. Não tem que se preocupar com isso. Porque se o seu home group multiplicou, você vai virar o quê depois? Eu falei lá no início. Vira o quê? Um supervisor. E aí, o líder que multiplicou várias vezes vai ser um supervisor depois das multiplicações. E ele vai tornar líderes de vários home group. E que não estará, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele não pode estar presente em todas as reuniões de todos os home group. Por isso, ele deve preparar outros líderes que já foram gerados por ele. Como líder, não faça nada que alguém mais não possa fazer. Então, se você está fazendo algo dentro do home group, você tem que fazer naquele home group o que o próximo home group também vai poder fazer. Deixe que outros sirva. Alegre-se em ver Deus usando os outros para seu trabalho, enquanto você os treina e orienta. Então, nós temos que preparar outras pessoas para fazer aquele trabalho que nós já estávamos fazendo, para a gente fazer um trabalho em outra dimensão maior. Temos que observar todos esses princípios em atividade nas igrejas, engajada na visão de célula, home group. Então, nós temos que estar preocupados com essas atividades para que elas possam ser bem sucedidas e bem realizadas. O desenvolvimento está colocado nas mãos do povo. Então, veja que o testemunho agora, o testemunho dos home group está colocado na mão de todos.
todos podem fazer. Então, foi delegado, foi tirado da mão de alguns, agora estão na mão de todos. Todos podem dar testemunho, todos podem enviar livro do princípio divino, enviar vídeo do princípio divino, pode fazer home group, tudo os membros podem fazer. Que grande maravilha! Por quê? Porque a obra de Deus, a providência agora está colocada na mão do povo, de todo mundo. Então os membros estão fazendo o trabalho de ganhar e cuidar de muitas pessoas. E isso vai trazer a grande multiplicação. Então, dessa maneira, ao treinar os membros para testemunhar e servir com alegria, pastores e missionários estão cumprindo a vontade de Deus, que é desenvolver o potencial de cada um de seus amados filhos. Os membros bem treinados são como um time em exercício, que está exercitando. O verdadeiro pai diz assim, a espada, quando ela não é usada, ela fica cega. Então, quando eu não dou a palavra, quando eu não estou me exercitando, eu estou me enferrujando, não é? Tem que exercitar. Então, essa unidade, isso compete na unidade. Buscando a certeza de que a vitória é certa, sabendo que Deus, o Deus Pais, estarão sempre ao lado de cada um de nós. Deus, o Deus Pais, está sempre ao lado de cada um de nós. Irmãos e irmãs, essa quinta lição trouxe, então, para nós, certo? Benefícios que nós temos aqui para poder praticar.